Uma das maneiras mais comuns de representar um protagonista em uma obra minimamente épica é fazer com que a sua existência seja especial, seja fora do comum, tenha um sentido maior e um mistério em volta dela que nos deixa entretido a ver mais. E seguindo por esse caminho, não é errado dizer que um dos arquétipos mais utilizados quando o assunto é um protagonista em uma obra meio fantasiosa é o arquétipo do escolhido, simplesmente porque essa maneira de conduzir a história e tratar o personagem principal torna as coisas muito mais fáceis de um ponto de vista narrativo, ao mesmo tempo pode ser uma baita armadilha se for mal utilizado. Afinal, um dos cabos de guerra mais complicados de se lidar quando o assunto é uma criação de personagem e lidar com ele na história é a famigerada plot armor, né? É o cara que tem meio que a armadura do protagonista. Quando a gente vê aquelas cenas que, meu irmão, esse cara iria morrer se ele não fosse o protagonista. E há obras que conseguem abaixar a nossa suspensão de descrença quando bem feitas, quando utilizam o arquétipo do escolhido de uma boa maneira, e outras que nem tanto. E como eu disse, esse arquétipo muitas vezes está atribuído ao protagonista da história. Afinal, ninguém vai ver uma espécie de coadjuvante sendo um escolhido. Não faz muito sentido de um ponto de vista narrativo, não é verdade? Mas em Mag temos um personagem que quebra essa regra ao mesmo tempo que está dentro dessa regra, e na minha opinião é um dos casos mais fora da caixa de um escolhido. É óbvio que eu estou falando de Sinbad em Mag. E nesse vídeo aqui eu vou tentar o máximo possível não dar spoilers sobre o Sinbad ou sobre Mag. Só quando chegarmos no final, onde eu vou falar basicamente ali o fim do mangá que eu vou falar, mas eu vou avisar quando esse momento chegar. E, enfim, eu decidi fazer esse vídeo dessa maneira porque esse vídeo é uma espécie de, cara, vá ler Mag, vá ver Mag, porque é uma obra muito boa e pouca gente fala sobre, infelizmente. Primeiramente, é vital entender o arquétipo e como ele é utilizado em diferentes formas, em diferentes mídias e até mesmo em diferentes contextos. Esse arquétipo não é uma exclusividade de obras de ficção de entretenimento. Ele está na história, está na religião, está em todos os lugares. Se a gente vê, por exemplo, no budismo, Siddhartha Gautama, o nobre que abandonou tudo em busca de iluminação e se tornou logo depois Buda, essa por si só já é uma história de um escolhido, alguém que quebra o ciclo, que vai contra o status quo e muda para melhor junto com as pessoas à sua volta. Ou o próprio Jesus Cristo, que para afirmar a grandeza dessa imagem e para mostrar que ele é diferente dos demais, é dito que ele nasce de uma virgem, ele nasce simplesmente pela vontade divina, algo que justifica o seu poder e sabedoria que a gente entende logo depois quando ele vai crescendo. E quando vemos interpretações de figuras históricas, geralmente eles são representados como se fossem escolhidos também. Como por exemplo, histórias de Alexandre o Grande, que quando pequeno conseguia domar cavalos do tamanho de bois, coisa que nenhum adulto conseguia fazer, e ele conseguia porque ele estava predestinado. E quando vamos para a ficção, para o entretenimento, para o cinema, para as séries, para os animes, tudo isso é absorvido na criação desses personagens. E aí entramos num mundo muito divertido, que são as maneiras de representar um escolhido. E se a gente ver bem, geralmente esse arquétipo é basicamente um convite à deturpação. Afinal, o que você espera e o que você pensa quando o assunto é o escolhido? Geralmente você vai pensar num herói, alguém com grandes responsabilidades e que sabe que elas existem e é honrado, valoroso e destinado à grandeza, ele vai salvar tudo. Mas existem várias obras que brincam com isso, como a gente vê, por exemplo, em Star Wars, onde inicialmente na trilogia clássica o escolhido é o Luke, que é o clássico arquétipo do garoto que veio do nada e com a vida, com a jornada é destinado à grandeza e incumbido de parar um mal terrível. Mas depois, quando a gente vai para a trilogia prequel, o Anakin é o escolhido. E ele, inclusive, rouba ali a origem de Jesus, né? Ele nasce de uma virgem, ele nasce pela pura vontade da força. Mas o pulo do gato do Anakin é que ele foi o escolhido para trazer equilíbrio à força. Mas a gente vê que ele se torna um personagem deturpado, que vai para um lado negro da força e ajuda o Império a ser construído e a tirania e a opressão reinar pela galáxia. O que desperta inúmeras discussões. Será que Anakin não era o escolhido?
escolhido? Ou será que ele sim trouxe equilíbrio à força? Ele tirou os Jedi do pedestal que eles estavam e mudou as regras para um terreno fértil para a criação de novas lendas, como por exemplo o Luke, subvertendo esse conceito clássico heróico do escolhido. Quando a gente vai para Duna com Paul Atreides, a gente se foca muito no fardo e na realidade do que é ser o escolhido, de ser alguém que do nada entende que é especial pra caralho, tem uma responsabilidade enorme, inúmeras vidas estão literalmente na mão dele e cabe a ele atender ou resistir ao chamado, representando de uma maneira mais realista o que significa ser essa entidade do escolhido, né? E quando a gente vai pro mundo dos animes, sobretudo os Battle Shonen, os famosos animes de lutinha, a vasta maioria dos protagonistas é no mínimo predestinada. Ela não é necessariamente escolhida para salvar o mundo inteiro e para mudar a Terra, mas sempre tem um paranauê, sempre tem um bagulhinho para explicar, blá 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 blá. É basicamente um pacote básico de protagonista de anime shonen. Mas no fim do dia, a maioria desses arquétipos, a maioria dos escolhidos é incumbido de basicamente uma missão primordial, que geralmente é salvar o mundo. Sendo que vários autores, roteiristas e criadores pegaram essa frase extremamente ampla e começaram a brincar com ela, como vimos nos outros exemplos. Ser o escolhido e salvar o mundo dá a impressão que você vai ser, né, tipo o Rei Arthur, um cara foda pra caralho, valoroso, heróico, conceito clássico. Mas salvar o mundo não necessariamente significa que vai ser bonito. E a pegadinha aqui é que salvar o mundo só existe na perspectiva do escolhido. Ou seja, às vezes só pra ele o mundo precisa ser salvo. É por isso que, mesmo que esse arquétipo seja um pouco, né, saturado com a infinidade de histórias que é utilizado ele, ainda assim existe uma mágica na variedade de coisas que você consegue fazer com ela. Antes de falar sobre o Shinbad, só, né, uma contextualização rápida do que é Mag e o seu universo e tal. O mundo de Mag é um mundo fantástico, onde surgem do nada dungeons por aí, masmorras para aventureiros explorarem e conseguirem grandes tesouros. E geralmente o poder desse mundo está atribuído à magia, seja em forma de artefatos que contêm o poder dos Jin, dos gênios, ou seja nos Mags, que basicamente são os bruxos, os magos, os feiticeiros desse mundo, que nada mais são do que manipuladores de magia amados pelo Hulk. E o Hulk nada mais é do que a energia espiritual, o chakra do mundo de Mag. O Hulk é descrito como o lar das almas. Quando você morre, você vai pra lá e compreende um grande ciclo de energia e vida. E existe o Hulk normal, que é esse amarelinho bonitinho, mas existem seres no mundo de Mag, pessoas e tudo mais, que vão contra a orientação natural dos Hulks, fazendo eles ficarem negros. Esse fenômeno é conhecido como cair na depravação, né? Quando você vai contra tudo, quando você vira do mal, basicamente. E em Mag nós acompanhamos Alibaba, que é o nosso protagonista clássico, Aladdin, que é um Mag meio novão, que não sabe muito bem, né, controlar magia, e Morgana, uma menina que se junta com eles depois. Eu não quero dar muito spoiler sobre ela. Quando o nosso grupo de protagonistas está indo numa cidade e do nada vem um cara pelado saindo da floresta e abordando eles no meio da rua. Pouco tempo depois a gente sabe que na verdade ele é um comerciante rico que tirou um cochilo na estrada e foi roubado enquanto estava dormindo, e agora ele tá todo fudido. Porém, chegando na cidade e Shinbad falando com seus contatos e os conflitos começando a acontecer, não demora muito pra gente saber que esse cara não é só um alívio cômico. Esse cara, além de rico e influente, é extremamente poderoso e entendido do mundo que a gente está. E com poucas cenas e poucos diálogos nesse começo, ele já imprime uma persona bastante reconhecível. Ele é extremamente carismático, forte, intrigante, ao mesmo tempo relaxado, o que pode significar que ele é tão poderoso que ele pode simplesmente dormir no meio da estrada, mas acima de tudo isso, ele é bizarramente misterioso. Então ficamos sabendo que esse singelo comerciante, na verdade, é ninguém mais ninguém menos do que o rei de uma nação, o rei de Sindria, fazendo ele crescer mais no conceito de quem vê, porque Mag é uma obra que trata a nobreza e a realeza de uma maneira bem conspiradora. Eles sempre estão manipulando e geralmente não são tão legais. Então esse malandro humilde, engraçado, carismático e que parece ter poder o suficiente para ascender a posição de rei,
aí. Não é preciso de muito para entender que esse cara rouba a cena em qualquer momento que ele aparece. No caso, o Sinbad é tão popular que quando o mangá de Magi acabou, ele ganhou um spin-off que se chama literalmente As Aventuras de Sinbad, uma história prequel contando toda a jornada de Sinbad e como ele se tornou tão foda. E que eu diria que é tão boa quanto a história principal, que é Magi. Além de que é nessa obra aonde a gente realmente vê ele diretamente e entende que ele é de fato o escolhido. Quando Sinbad nasceu, ele foi descrito como uma singularidade de primeira classe. Seu nascimento é descrito literalmente como um milagre. Então, para vocês entenderem, eu vou contar o caminho que eu fiz com essas obras. Primeiro eu vi o anime de Magi e depois eu vi o anime das Aventuras de Sinbad. E depois disso eu fui ler o mangá das Aventuras de Sinbad, porque não foi adaptado tudo do mangá. E depois que eu terminei esse mangá, eu fui ler o mangá de Magi para, ver toda a história. Então a minha experiência com esse personagem, com esse trajeto que eu fiz, vendo essa obra, foi uma construção de imagem muito maneira para eu saber o que ele vai se tornar no mangá de Magi. Porque na minha mente não existia um personagem mais foda, mais carismático e que eu mais queria ver, no universo de Magi do que o Sinbad. Eu tinha acabado de ver toda a história dele, toda a jornada dele, como ele ficou tão foda, e agora eu posso ver esse personagem no mangá interagindo com os protagonistas de Magi, que eu adoro também. Isso faz do Sinbad um escolhido muito diferente, porque parece que ele tem grandes ambições, ele tem uma jornada muito maneira e muito bem explicada, de como ele tem tanto poder, de como ele conseguiu estar onde está, mas sempre parece que nada no mundo abala ele e ele é extremamente carismático. Mesmo quando ele fala coisas que a gente fica um pouco, ele é tão legal que na próxima página, no próximo episódio, você já tá rindo de novo e achando ele um máximo. E essa forma que ele foi escrito é proposital. A autora quer que a gente tenha esse sentimento com esse personagem. E pra mim, ele já é fora da caixa no sentido de que em Magi, na trama principal, na série principal, ele não é o protagonista. O protagonista é Aladdin, Alibaba e Morgana. Mas com toda a lore que a gente sabe dele, e ainda mais vendo as aventuras de Sinbad, a gente sabe que ele é o protagonista do mundo, mas não dessa trama. Ele é um personagem com tanta presença que ele não é só um personagem fodão e forte que os protagonistas encontram. Ele realmente faz parte dessa história e parte desse universo de uma maneira muito substancial, ao mesmo tempo que ele nunca, ofusca os outros. A autora sabe conduzir muito bem esse jogo de protagonismo, de afirmar que, por exemplo, Alibaba é o protagonista dessa trama, dessa história, é ele que vai ter os maiores desafios, mas esse cara tá aqui do lado, e é como se esse cara já tivesse enfrentado os desafios e tribulações que os protagonistas de Magi estão enfrentando. É como se ele fosse personagem nível 20 e a galera fosse personagem nível, 8. Tudo isso contribui para o disfarce perfeito que é esse personagem. É o seguinte, a partir daqui eu vou começar a dar spoilers sobre o mangá e inclusive sobre o final de Magi. Então se você se importa com isso ou até aqui falou, caralho, que obra foda, que personagem foda, tenho que ver, para esse vídeo, salva ele, vai ver e depois volta, tá bom? No arco final de Magi, o Alibaba, depois de um time skip que ele passou treinando, ele volta, pro mundo que ele conhece e ele vê que tá todo mudado. Depois dos eventos que aconteceram, antes do time skip, o Sinbad meio que virou o rei do mundo e Shindria se tornou basicamente a capital da porra toda. E nesse momento, o Alibaba, ele teve um treinamento que deixou ele conectado com o Hulk e ele pergunta pro Sinbad se ele está conectado com Davi, que era um Magi maligno da época do rei Salomão, que era o cara mais foda aí da Lord Magi e tal. E o Alibaba conseguiu sentir o Hulk do Sinbad e identificou que esse Davi poderia estar dentro dele, na qual o Sinbad confirma. O que mostra que ele não é esse ser de luz amado pelo Hulk, mesmo não sendo um Magi. Ele tem um lado que ele esconde. E isso é muito bem feito, porque atente-se, a gente acabou de voltar de um time skip. Anos se passaram, a gente não sabe como estão as coisas, a gente não sabe o que o Sinbad fez
durante todo esse tempo. O que faz com que eu acho que seja a primeira vez onde a gente veja com outros olhos o Shinba. Até então, qualquer coisa atravessada que ele falasse era simplesmente obliterado pelo fato dele ser extremamente carismático, muito foda, quero ver mais dele. Sendo que quando a obra fala que teve um time skip, teve um tempo, é como se a gente subconscientemente soubesse que o Shinba que a gente ama pode ter mudado. E agora, com esse papo, as coisas parecem estar cada vez mais misteriosas. Porém, Shinba se mantém firme. Ele diz que nada mudou. Ele vai criar um mundo sem guerras e sem pobreza. E com isso, eu não me importo de usar esse homem chamado Davi, mostrando essa confiança exacerbada dele, né? Onde ele acha que ele pode usar um ancião fudido de tempos antigos, um grande vilão. Em todo caso, Alibaba, se possível, eu gostaria que você não se tornasse uma dessas pessoas que suspeitam de mim. O que faz com que o Alibaba, obviamente, suspeite muito mais dele só por ter dito isso. Então o Alibaba começa a fazer algumas perguntas para ver se ele sabe, e ele pergunta: o que você sabe sobre o Palácio Sagrado? E o Shinba se faz entendido, fala que não sabe que porra é essa e blá blá blá. E depois que a conversa dos dois termina, uma figura maligna sombreada aparece. E nisso ele diz o seguinte: ainda precisamos do poder do Palácio Sagrado, mostrando que ele mentiu para Alibaba e ele sabia exatamente o que era essa caralha de Palácio Sagrado, e ainda mais tendo com ele pessoas tão misteriosas, fortificando essa percepção de que ele realmente mudou. Depois que o Alibaba faz uma jornada depois do time skip dele, visitando todos os lugares que ele passou, vendo como mudou e tal, ele vê que o Shinba, agora como rei do mundo, fez basicamente o comércio ser o topo de tudo. Ou seja, a habilidade de ganhar dinheiro faz uma enorme diferença na sua vida. Os perdedores só podem invejar. Ou seja, não é um mundo tão perfeito assim. E depois de algum tempo, nós vemos um flashback de 2 anos atrás, de uma batalha que Shinba travou com Aladdin, onde ele implorava para o jovem Mag ser o Mag dele. Mas Aladdin recusa, dizendo que ele não concorda com o que eles pretendem fazer. Então o Shinba diz o que ele quer fazer: reescrever os princípios do sistema Hulk. Se eu fizer isso, o infortúnio não mais cairá sobre nós e seremos capazes de criar um mundo abençoado. Você não acha que vale a pena fazer isso? O que ele quer aqui é basicamente, bom, você tá vendo, né, todo esse fluxo bonito de Hulk e tal, ele quer quebrar esse fluxo e escrevê-lo de uma outra maneira, uma maneira mais justa ao olhar dele, respeitando essa parada, né, do escolhido quebrar o status quo, quebrar a roda. Mas Aladdin pergunta: quem vai reescrever esses princípios? Vai ser você, certo? Em outras palavras, vai acontecer alguma coisa assim. Se você acha que alguma coisa é boa, você deixa as pessoas fazerem isso até o fim dos tempos. E se você acha que as coisas são ruins, você vai proibir isso por toda a eternidade. Basicamente, moldando o mundo ao seu bel prazer. Se ele gosta de sorvete de morango, todo mundo vai ser condenado a comer só sorvete de morango. Se ele não gosta de sorvete de chocolate, ninguém vai saber o que é sorvete de chocolate. E o que há de errado com isso? E essa cena, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei arrepiado, maluco. Essa arrogância de alguém com um complexo de Deus, ao mesmo tempo com esses olhos tão inocentes, olhos que acham que só existe essa alternativa, é o certo. Pra mim é muito perturbador. Aladdin diz o seguinte: eu não acho que as pessoas do mundo devem ser limitadas pelos seus valores por toda a eternidade. Um dia, quando você morrer, as pessoas da nova era devem decidir por elas mesmas o que é bom e o que é ruim. Não posso concordar com isso. Afinal, eu sou o único que pode ver o fluxo do destino. Ele é a singularidade de primeira classe. Ele cujo nascimento é um milagre. O amado por Hulk, mesmo não sendo o Mag. É óbvio que ele é o único que pode definir isso. Eu sou capaz de ver isso desde que nasci. Sentir com o meu corpo a direção que as coisas devem tomar é um poder que somente eu possuo. Portanto, eu devo ser aquele a liderar o caminho. Aqueles que nasceram com grandes poderes devem também possuir grandes responsabilidades. A sua vida inteira como Mag não foi desse jeito, Aladdin. Eu respeito o seu propósito, portanto respeite o meu. Essa cena define perfeitamente o que é o Shinba. Ele é alguém que, assim como o Paul Atreides, não vê muita escolha a não ser, aceitar o chamado do escolhido. Já que o mundo e o universo
universo me colocou nessa posição, então deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, porque eu sou o único que pode fazer. E eu acho muito interessante essa percepção e a forma como isso é digerido pelo Sinbad, porque para o Sinbad isso parece muito óbvio, sabe? É tipo juntar A com B, é natural, tem que acontecer. E quando Aladdin fala do Salomão, que foi o primeiro cara, né, a reescrever o Hulk e fazer o mundo como ele é, ele se emputece, fala, caralho, olha a porra do mundo como tá, com essas guerras, escravidão, fome, ninguém tem um controle de nada, e o nosso mundo tá em farrapos. O único governante é necessário, o rei Salomão abandonou suas responsabilidades, mas eu não irei. De novo, aceitando o seu papel nesse mundo, né, o papel do escolhido a mudar, do escolhido a tomar as rédeas. Depois de algum tempo, já no presente, o Sinbad se lembra da discussão que teve com o Aladdin naquele dia, do Aladdin falando pra ele que ele se sente como um deus, mas ele é só um humano comum, ele pode errar, ele pode se equivocar. E o Sinbad pensa solenemente nisso, né? Ainda mais vindo de um mag, um ser amado pelo Hulk, um ser que talvez entenda um pouco o que é viver como ele. Não tolero esse tipo de conversa. Eu me tornei um com Deus. Em conseguir isso, não tenho dúvidas que sou uma pessoa única. E eu gosto muito desse quadro porque uma vez que ele aceita o chamado do escolhido, agora ele sabe que para fazer o que ele tem que fazer, ele tem que se considerar especial, tem que se considerar algo acima dos demais, né? Realmente um pastor para as ovelhas. Então, logo depois, ele desperta o grande conflito do arco final, que é ele chamar uma mag chamada Harpa lá do Templo de Salomão e falar para abrir essa porra desse palácio sagrado, que nada mais é do que o Palácio das Almas de Bleach, é onde o Hulk está, é basicamente o templo de Deus. Sendo que quando ele faz isso, as coisas não saem muito como planejado e o Hulk do seu corpo é dividido entre o Hulk claro, normal e o Hulk negro. E do Hulk negro sai o famigerado Ancião Davi, o mag do passado, o grande vilão, louco e tal. E quando vi essa cena, considerando que isso é um Battle Shonen, eu falei, não, por favor, não. Porque eu já estava achando que esse personagem seria uma justificativa do porquê o Sinbad estava estranho e do porquê o Sinbad era meio mal. Basicamente, sendo a voz maligna que controla tudo, o que faria com que o personagem Sinbad caísse no conceito de todo mundo e o milagre que foi seu nascimento e tudo o que implica não fizesse sentido nenhum. Então eu gelei nessa hora. Mas logo depois o Sinbad, composto, né, do Hulk natural, que conseguiu se refazer no Palácio Sagrado, diz que vai refazer o mundo com o Davi sendo o mero braço direito, um cara ali que vai ajudar ele, mas ele permanece com o mesmo objetivo. Aquele cara não influenciou na sua personalidade no que ele queria. E junto com todos seus poderes de Jin aí que ele angariou em toda sua vida de aventureiro, fazendo ele ser essa figura altamente amedrontadora, não é verdade? Porque tava tudo bem, né? O Sinbad forte pra caralho, poderosão, pica, quando ele tava do nosso lado. Mas agora a gente vê essa virada do nada, esse plot twist absurdo. E então a gente pisca, e quando Alibaba e Aladdin vão até o escritório do Sinbad, ele diz, eu fui até o Palácio Sagrado e eu reescrevi o Hulk. Ele conseguiu. O seu plano está completo. E nesse momento ele tem um debate com Aladdin que é muito interessante, onde o Sinbad fala, Aladdin, você pode ir no Palácio Sagrado e reescrever o Hulk novamente, mas quando você reescrever ele, vai ser o Hulk do Aladdin, comportando o desejo de Aladdin. E no que isso seria diferente do que eu fiz? Como um mag do mundo destruído no passado, tentar empurrar a sua opinião em nós é de uma arrogância sem tamanho. A gente vê esse personagem não só poderoso, mas extremamente diplomático, virando a mesa contra os nossos heróis, contra os nossos protagonistas. E é muito doido ver essas cenas, sabendo o que acontece nas aventuras de Sinbad, com a gente vendo, né, o Sinbad treinando diplomacia para ser um comerciante foda e tal, e agora ele utilizando isso contra os protagonistas. É uma experiência muito doida. Então ele diz para Aladdin, para Alibaba, que ele fez o que fez porque ele é o rei da ganância. Aquele sem sonhos, sem ganância, tem que se sacrificar pelos deveres dos outros, mas eu, Sinbad, sou diferente. Se existir um Deus, eu vou superá-lo. E se mais acima existirem outros deuses, eu vou continuar superando-os eternamente. E quando os dois veem esse maluco, eles perguntam, caralho, mas por quê? Pra que tu vai fazer tudo isso? Porque eu quero. E é por isso que eu vou voltar o Hulk
as suas origens. E de novo, essa cena é absurdamente perturbadora porque olha o quão puro o Sinbad é. Ele não faz isso pra se achar, pra ser arrogante, ele realmente acredita nisso. É quando o escolhido se torna uma ameaça tão grande pelo fato de entender o que ser o escolhido significa. E nisso ela pergunta: se retornar aos Hulk às origens, todos vão morrer de uma vez só, todo o seu povo, todos seus amigos. Ele vai basicamente resetar o universo, né? Isso, mas com esse poder eu cheguei a um patamar nunca antes visto. Eu vou levar vocês também, vai ser divertido. E de novo, não existe maldade nas palavras ou na expressão dele. Ele tem plena consciência no que ele fez e no que ele tá fazendo, e ele vê o que ele tá fazendo como a única coisa possível com o papel que ele tem a desempenhar. E nesse momento ele revela que ele estava transmitindo toda essa conversa pro povo de Sindria. E ele diz: eu quero decidir o futuro do mundo, por isso preciso da opinião de todos. Vamos voltar todos juntos ao Hulk para criar um mundo melhor? E nesse momento toda Sindria comemora, todos seus amigos, todas as figuras que a gente acompanhou até aqui, porque todos estão obedecendo o fluxo de Hulk do Sinbad. Sinbad é o deus dessas pessoas agora, e elas vão torcer para tudo o que ele faça. E essa cena é altamente perturbadora. É uma das cenas mais alucinantes que eu já li em um mangá. E assim, eu gosto do final de Mag, mas na minha opinião, se acabasse nesse painel, eu ia achar muito do caralho. A gente não precisa saber do final, a gente precisa saber do Aladdin e o Alibaba lutando contra o Sinbad, mas eu entendo que a gente tá falando de uma obra Battle Shonen, onde os protagonistas têm que ter uma espécie de final feliz e têm que lutar contra um grande vilão final. Às vezes alguns formatos têm que ser respeitados e às vezes algumas conclusões não serão digeridas pela maior parte do público. E assim, eu gosto do final de Mag, mas eu não gosto da conclusão do Sinbad porque ela se dobra exatamente a uma necessidade de um Battle Shonen. Porque quando vai começar a luta no Palácio Sagrado da galera contra o Sinbad e o Davi, o Alibaba tem um poder lá onde ele consegue convencer o Sinbad a dar mais uma chance e mudar o rumo do mundo da maneira dele. Basicamente mete um discurso no jutsu no Sinbad. E ele simplesmente aceita. Eu não tô falando que o Sinbad é burro e cego e ele vai fazer o seu objetivo, não importa o que aconteça. Mas a leitura que fica clara com a gente vendo esse personagem é que ele sim se importa em construir um mundo melhor, sem guerras, sem fome, sem injustiças, ao mesmo tempo que dá pra entender que a prioridade número 1 do Sinbad é ele fazer isso. Ele que quer acabar com a fome e com a guerra, não outra pessoa. Ele quer receber os louros, afinal esse é o papel dele como a singularidade de primeira classe, como o escolhido. E quando chega um candango aleatório falando que pode mudar o mundo e calma aí, vamos aqui na minha, pra mim não é sobre ele não aceitar a perspectiva do Alibaba, mas sim dele aceitar aquela condição, sabendo, né, de todo o complexo de Deus que ele tem. E no fim do dia, pra autora salvar o Sinbad e ele não ficar malquisto como um personagem odiado pela comunidade por ser, né, um vilão nos 45 do segundo tempo, o Davi meio que toma as rédeas e se torna o grande vilão final a ser combatido e blá blá blá. O que foi uma decisão extremamente anime de lutinha, né? Tem que ter um vilão final que não foi tão bem trabalhado para ser o vilão final, mas ele tá aqui. E aí, não satisfeito, no fim, o Sinbad ainda tem uma espécie de redenção, onde ele se junta ao Hulk lá pra meio que conter o Davi, enfim, é todo um paranauê. E eu, pessoalmente, não gosto. Com tudo que foi construído com esse personagem, com a maneira que ele foi, né, lidado de uma maneira muito maneira, dava pra ter encerrado o arco desse personagem de uma maneira melhor, na minha opinião. Então, pra mim, Sinbad é o escolhido perfeito por inúmeros motivos. Primeiro, porque ele é um escolhido sem ser o protagonista. Segundo, que ele é o escolhido que salva o mundo de uma maneira deturpada. E essa maneira deturpada tem a ver com a arrogância e o complexo de Deus que ele cria por exatamente ser o escolhido. Mostrando a complexidade desse arquétipo. Se você é alguém que teve o nascimento como milagre, que é considerado 1 em 1 trilhão,
Por que você não vai se sentir assim se todo mundo tá apontando na sua cara e falando que você é especial? E principalmente a maneira que ele foi trabalhado, tanto em Mag quanto nas aventuras de Sinbad, sempre parecendo um cara carismático, humilde, com muitos amigos, extremamente confiante, mas sempre com aquele quê de mistério, sempre com aquele quê um pouco apático contra inimigos, como se eles fossem meros obstáculos. Era uma persona que estava sendo criada de maneira pra gente se conectar cada vez mais com esse personagem, de ver a jornada dele, de ver o quão maneiro ele é e o quanto a gente quer ver ele em cena. Mag e seu spin-off, As Aventuras de Sinbad, são obras muito fodas que infelizmente poucas pessoas conhecem ou falam sobre aqui no Brasil. E Sinbad é um dos meus personagens favoritos. Ele é um baita de um personagem, eu adoro ele. Ele incorpora e expande esse universo de uma maneira nunca antes vista, sendo apresentado de maneira cômica, já fazendo a gente adorar ele e aos poucos adestrando a gente a ver o quão importante e poderoso esse cara é, por mais que ele seja, né, um cara bem leve, para ele ir se tornando um personagem extremamente cinzento, com uma jornada única e um objetivo mais único ainda, fazendo o arquétipo do escolhido ganhar uma nova luz, né, sob a escrita desse personagem. A gente sente nele o fardo de ter essas responsabilidades, ao mesmo tempo o complexo que isso cria nessa pessoa, aliado também com a percepção de que ser o escolhido geralmente a gente vê como algo muito legal, né? São personagens geralmente poderosos, com aura, o que faz a gente abaixar bastante as nossas defesas, na verdade, o que faz com que o seu plot twist e a sua revelação seja muito mais grandioso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu sempre curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver para o seu lado, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, O Gugas, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Vigorei, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Pedro Codora PL, Gabriel Franco, Volknar, Ryuka Kamagi, Escodeia Baixinhos, Chico Mia, Rebenedito, Iburo, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelke, Gabriel Zardo, Frost, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Sport Tawat, Mo Analítico, Goiaba 2002, Hipnos 11, Devens, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, Bambu, Isalão, Worth, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fanudante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Rafael Ribeiro, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Ihid, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Sugiro Ganhamami, Yuri Fukudo, Woffen, Pepoca, Cowboy do Espaço, Gabriel Rodrigues, Renan Corrêa, Guilherme Xavier, Igor Pereira, Fiat Pô Todo Fudido, O Fluminense, Gabriel Rachadel, Igor Viana, Kipamo Endini, Bolseiro, Rafael York, o Ev, Inem Paloma, Deide Costa, John Vector, Abílio Rua, Cassiri, Meu Nome é Jorge, João Vitor e Nero Guimarães. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Aqui uma cervejinha que você deixa de beber no mês. Então assim, se tiver sua nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!